Graças nós damos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudar a sua palavra. Que o Senhor Espírito Santo possa estar no meio de nós, abrindo nosso coração e nossa mente e nos conduzindo à verdade. Irmãos, nós chegamos a um estudo crucial nas profecias. Nós chegamos hoje no Apocalipse 13, que é muito importante para nós, para o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos um assunto em profecia, os estudiosos de profecia na internet, todos aqueles que estudam profecia, eles estão falando muito de um assunto específico agora. Falando muito e comentando muito sobre esse assunto, que é muito importante para nós e para todos aqueles que estudam profecia. O assunto mais comentado hoje na internet sobre profecia, né, não é a gravidez da nossa irmã Líria, mas é o assunto mais comentado, estudado e apresentado hoje, nos nossos dias, é o Apocalipse 13. Por isso, para nós, foi sempre um assunto muito importante o Apocalipse 13. Apocalipse 13 é das profecias mais importantes, se não a mais importante para nós. Porque o Apocalipse 13 ele se divide em duas partes. Uma parte que é a história, do capítulo 13, verso 1 até o 10, é história. História é a profecia já cumprida. Ela vira história. É uma história até o verso 10 que não acabou ainda. Que não se acabou o cumprimento dessa história. Mas do verso 11 até o 18 é profecia. São acontecimentos que ainda não aconteceram. É para nós profecia. E em poucas partes do Apocalipse nós encontramos algo que é profecia. E aqui no Apocalipse 13, nós encontramos a metade do capítulo que é a profecia. Profecia para os nossos tempos que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Então nós temos que estudar o capítulo 13. Primeiro nós vamos entender do verso 1 ao verso 10 a história do capítulo 13, que já se cumpriu, mas falta algo ainda para se cumprir. Depois nós vamos entrar do verso 11 até o 18 naquilo que ainda vai se cumprir. Amém? Para entender o que vai se cumprir, nós temos que entender o que já se cumpriu. Tá bom? Então vamos começar com o verso 1 do Apocalipse 13. Vamos entender verso por verso o que essa profecia nos diz. O verso 1 diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Nós encontramos uma besta de 7 cabeças e 10 chifres já no Apocalipse? Nós já estudamos sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres? Sim ou não? Quando nós estudamos o capítulo 17, no verso 3, fala que João foi levado ao deserto e ele viu o que lá? Uma besta de cor de escarlata que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E nós estudando aquela profecia do capítulo 17, nós entendemos que aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, quem era aquele poder? Roma. Aquela besta era Roma, tanto na sua fase pagã, como sua fase cristã ou papal. Né? Aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres. Era Roma pagã e Roma papal. Toda vez que nós já estudamos nas profecias, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12, né? Daniel 11... Depois Apocalipse 17, Apocalipse 12, nós encontramos esse poder de formas diferentes. Roma, né? Nós encontramos em Daniel 7 a ponta pequena, que era Roma papal. Encontramos o quarto animal, né? De Daniel 7, também Daniel 2, né? Nós encontramos Daniel 8, o carneiro e o bode. Nós encontramos que aquele quarto animal e estudamos que é Roma. O quarto animal da profecia de Daniel é Roma. E depois nós vimos que a ponta pequena ela surge daquele quarto animal, que tinha 10 pontas. Surgiu uma ponta pequena que derrubou 3. E lá em Daniel 7 fala várias características daquela ponta, né? E identificamos pelas características que era Roma papal. Correto? Depois em Apocalipse 17 encontramos uma mulher em cima de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Nós entendemos que aquela besta era Roma, né? Da forma pagã, e aquela mulher era a igreja papal. Correto? Depois no Apocalipse, nós encontramos também no capítulo 12 um dragão. Um dragão que está virado contra a mulher e queria tragar o seu filho.
e entendemos que aquele dragão, ali naquele capítulo 12, era Roma pagã, correto? Deus usa vários símbolos, diferentes símbolos para identificar Roma pagã e Roma papal, tá bom? O mesmo poder. Mas em todos esses símbolos, todos esses lugares, esse poder perseguiu a igreja de Deus. Então a igreja de Deus não muda, sempre foi ela perseguida. A igreja de Deus foi sempre perseguida por esse poder. Nós encontramos também, depois nós estudamos ainda sobre isso, mas vamos encontrar também outra besta no Apocalipse, né? Que fala que é a França, que também perseguiu a igreja de Deus, o povo de Deus, tá? Então encontramos vários poderes perseguindo a igreja de Deus e o povo de Deus. Nesse capítulo aqui 13, nós vamos identificar essa besta e vamos identificar também um dragão que deu poder para essa besta, tá? Então nós vamos entender quando ele deu poder e como foi dado esse poder para essa besta. Para entender uma outra besta que surge no mesmo capítulo 13, mas ela surge da terra, essa outra besta, tá bom? Então esse poder aqui do capítulo 1, do capítulo 13, verso 1, é o mesmo poder do capítulo 17, verso 3, que é a besta de cor de escarlata, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Só que aqui acrescenta, né? Acrescenta, lá tinha 7 cabeças e 10 chifres, Apocalipse 17, 3. Aqui fala que sobre os chifres tinha 10 diademas. Diademas são coroas, né? Sobre o chifre tinha 10 coroas, 10 diademas. E sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia. Então aqui acrescenta aquela besta do Apocalipse 17, verso 3. Fala que tinha diademas, coroa. Quando tem coroa, chifre em profecia é o quê? Rei e reino, né? E aqui fortalece esse rei e reino colocando que ele tem coroa. É um diadema sobre os chifres. E um nome de blasfêmia sobre a cabeça. Esse nome de blasfêmia é identificando que esse poder é um poder que é contra Deus. O que é blasfêmia? Falar contra Deus. Então esse poder ia falar contra Deus. Veja o que diz o verso 2. Quem é essa besta? A besta que vi é semelhante ao leopardo, com os pés como de um urso e a boca como leão. E deu-lhe o dragão. O dragão é quem deu? Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então nós vemos que a besta que ele viu aqui, que João viu, quem está vendo aqui, João? A besta que João viu era semelhante ao leopardo, tinha os pés de urso e a boca era como leão. Já encontramos esses animais aqui em profecia? Tem historiadores, tem estudiosos da profecia que diz que essa besta aqui é a besta semelhante ao leopardo. Tá? Essa besta, identifica essa besta aqui como uma besta semelhante ao leopardo. Nós entendemos que Deus está querendo mostrar para nós aqui quem é essa besta. Qual é esse poder, tá? Ele diz assim, ó, que essa besta, que antes dela veio leopardo, um urso e um leão. Antes dessa besta veio um leopardo, um urso e um leão. Onde nós encontramos esses animais? Se nós voltarmos a Daniel 7, nós encontramos que Daniel vê surgir primeiro o quê? Um leão, depois ele vê um urso, depois ele vê um leopardo, e depois do leopardo ele vê o quê? Um animal terrível e espantoso, correto? E esse animal terrível e espantoso de Daniel 7, nós identificamos como Roma, como Império Romano, correto? Então veja, Daniel viu o que ia acontecer. Depois do leão, que era a Babilônia, viria quem? O urso, que era os medos e os persas. Depois ele vê que viria o leopardo, que era a Grécia. E depois da Grécia viria um outro poder terrível e espantoso, que era Roma. Correto? Agora João aqui, ele já está na época de Roma. Ele está no Império Romano. Correto? João não estava vivendo no Império Romano? Então ele vê a profecia como? Esse império aqui que você está vivendo é o império que significa besta. Mas antes desse império veio o quê? O leopardo. Antes do leopardo veio o urso. Antes do urso veio o leão. Então ele diz, antes desse império veio o leopardo, que era quem? A Grécia. Antes da Grécia veio os medos e os persas. Antes dos medos e os persas veio Babilônia. Então Deus quer mostrar para João aqui e para nós que esse império aqui, que essa besta, é o mesmo
de Daniel 7. É o mesmo quarto animal de Daniel 7. Ou seja, Roma. Correto? E quem deu o poder para esse Império Romano? Quando nós dizemos aqui Império Romano em profecia, meus irmãos, nós queremos dizer Império Romano, Império Pagão e Império Papal. Porque Roma sempre teve duas fases, duas divisões. E quando Deus coloca em profecia, sempre está relacionado o poder civil com o poder religioso. Tá? Sempre Deus vai falar do poder civil, mas também do poder religioso que envolve aquele poder. Tá? Então, quando ele fala de Roma, ele fala de Roma pagã. Pagã é uma religião ou não? O que é Roma pagã? O que são os pagãos? Idólatra. É uma religião? Não? O que é religião? Acreditar em alguma coisa. O que os pagãos acreditam? Em vários deuses, né? Então é uma religião. Então é um sistema religioso que acredita em vários deuses. O paganismo acredita em vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Pedra, Deus... em vários deuses, tá? Então religião pagã, o Império Romano pagão e o Império Romano papal, cristão, tá? Essas duas divisões. Então aqui nós encontramos que essa besta aqui, quem deu poder e autoridade a essa besta foi o dragão. Então aqui existe uma besta e um dragão. Dois poderes. Quem é o dragão aqui que deu poder a essa besta? Só para a gente relembrar, besta significa um poder perseguidor. Animal em profecia é rei ou reino. Então é um rei ou um reino que persegue uma besta, correto? Então o dragão aqui, esse dragão aqui é o mesmo capítulo 12. Quem era o dragão do capítulo 12? Que queria tragar o filho quando nascesse? Satanás era a cauda, né, que estava por trás. Satanás está por trás de todos os poderes que perseguem a igreja de Deus, tá? Ele também é o dragão, que fala no capítulo 12. A antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, Satanás, tá? Ele é o dragão, mas ele usa poderes, né, terrestres para perseguir o povo de Deus. O poder aqui, no capítulo 13, verso 2, que Satanás usou para dar poder à besta, foi Roma imperial. Foi Roma imperial, tá? Porque foi ela quem deu poder para Roma papal. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque nós já estudamos isso. Quando que Roma papal obteve poder, tanto civil como religioso? Tanto poder civil como eclesiástico. Nós já estudamos isso. Quando começou o poder romano? De perseguir, de colocar lei, de tirar leis? Quando? 538, obviamente. Em 538, o papado teve poder, recebeu o poder para perseguir. Ele ia perseguir por quanto tempo? 1260 anos. Quando terminou esse tempo? 1798. E quem deu poder para ele? Ele tinha poder por ele mesmo? Quem deu poder foi o Império Romano, né, que deu poder para ele. Aqui o dragão representa o Império Romano, que deu poder para essa besta. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então ele vê aqui que uma de suas cabeças, a besta não tinha 7 cabeças? E 10 chifres? Ele vê que uma de suas cabeças foi ferida de morte. Quem era uma de suas cabeças? Nós estudamos Apocalipse 17. Vamos relembrar. Quais são as cabeças da besta de Apocalipse 17? Dezenvírus, triunvírus, império, né? E um existia, que era o império, e outro ainda não é vindo. Quando vir, vai durar um pouco de tempo. Exarca de Ravena. E depois o oitavo, ele também o sétimo. Ela era o oitavo poder que ia vir, mas era a sétima cabeça. Então uma de suas cabeças não era o papado? Então fala que uma de suas cabeças estava ferida de morte, ele viu. Mas a ferida mortal ia ser curada. E quando ela fosse curada, o que ia acontecer? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando ela fosse curada, toda a terra ia se maravilhar seguindo a besta. Tá dando para entender até aqui? Nós estamos resumindo bem para chegar no mais importante, que é do verso 11 até o 18, tá bom? Porque essa parte aqui que nós estamos lendo e estudando, nós já estudamos tudo, tá? Só estamos relembrando. Já estudamos tudo isso. Tá bom? Então aqui, uma de suas cabeças ia ser ferida de morte, ia ter uma ferida mortal, mas não ia morrer, porque a chaga mortal ia ser curada. E quando ela fosse curada, toda a terra ia se maravilhar, seguindo essa vista. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta?
E quem pode pelejar contra ela? Agora aqui nós entramos numa questão de adoração. Fala aqui que adoraram a besta, adoraram o dragão e adoraram a besta. O que significa adorar? O que aconteceu nessa questão de adoração? Por que o profeta viu que eles adoraram o dragão e adoraram a besta? O que é adoração? Prestar culto, reverência? Mas culto e reverência a quê? Como que eles prestaram culto e reverência à besta? Não fala. Calma, nós vamos ver. Dentro da Bíblia. Vamos lá. Vamos ver o capítulo 14 do Apocalipse. Lê para nós aí. Capítulo 14, verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão. Então, qual é a mensagem do terceiro anjo aí do Apocalipse 14? Qual é a mensagem do terceiro anjo? Seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem. Está dando uma advertência para não adorar a besta e a sua imagem. E receber o sinal na sua mão, na sua testa. Se alguém adorar a besta ou a sua imagem, e receber o sinal na sua mão, na sua testa. Então, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado com o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o seu sinal, vai receber todas as pragas que está destinado à besta e à sua imagem. Então, o adorar aqui é relacionado com receber o sinal da besta, correto? Então, adorar a besta é receber o sinal da besta. E qual é a mensagem do primeiro anjo? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vindo é hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então, nós devemos adorar quem? O primeiro anjo diz. Aquele que fez o céu, a terra e o mar. Não é qualquer Deus. É o Deus que fez a terra, o céu e o mar. O primeiro anjo adverte para adorar a Deus. E o terceiro anjo adverte para não adorar a besta e a sua imagem. E diz, se receber o sinal, vai estar adorando. Então, os que adoraram no passado o dragão e a besta, foram aqueles que receberam o sinal do dragão e da besta. Para saber qual é o sinal do dragão e da besta, nós temos que saber qual é o sinal de Deus. Tá? Qual é o sinal de adoração a Deus que o primeiro anjo disse que nós devemos adorar? Qual que é o sinal de adoração a Deus? Ezequiel, capítulo 20, verso 12, diz o quê? Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado é o sinal entre Deus, que nos santifica, e nós. E Ezequiel, capítulo 20, verso 20, diz o quê? Que Deus é o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, esse é o sinal entre mim e meu povo. Santificai o meu sábado, que esse é o sinal entre mim e meu povo. Então, qual é o sinal de Deus? Que Ele é o nosso Deus e nós somos povo dele. É o sábado, correto? O sábado é o sinal, ou é o selo de Deus. Para entendermos o sinal ou selo, o que é um selo? Nós temos que entender o que é um selo. Os irmãos entendem o que é um selo? Uma identificação. Selo é uma identificação. No passado, os reis, os monarcas, né, eles selavam as suas cartas com o selo, com o seu selo. Mas para saber de quem era aquele selo que foi selado, tinha que conter 3 coisas. O selo continha 3 coisas. O selo continha o nome, o cargo e o território. O nome de quem estava selando, o cargo dele e o território que ele dominava. O rei da Babilônia, o nome, Nabucodonosor, certo? Vamos pôr um rei, Nabucodonosor. O cargo que ele exercia, rei. E qual era o território? Toda a Babilônia, correto? Então, no selo de Deus, no sábado, no 4º mandamento de Êxodo 20, verso 11, tem o nome de Deus, o cargo que ele exerce e o território que ele domina? Tem ou não? Tem. Então, qual que é o nome que tem no 4º mandamento? Não, o nome de quem selou. Não, nome. Deus. Nome é Deus, correto? E qual que é o cargo que ele exerce? Não. Criador. Criador. Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Criador é o cargo dele. E qual é o território que ele domina? Toda a terra e todo o céu, o universo celestial. Tudo ele criou. Todo o território é dele. Então o céu, a terra e o mar, tudo é dele.
Então o selo está no quarto mandamento, correto? Então a questão de adoração aqui, adorar a Deus é honrar o dia que ele santificou, que é o sinal entre ele e seu povo, porque lá tem o selo de Deus, da sua criação. Quem é o nosso Deus? Ele é criador e o território que ele domina, todo o céu e toda a terra, correto? Mas qual é o sinal da besta então? Se o de Deus é o sábado, qual é o da besta? O domingo, correto? É um sinal ao contrário do de Deus. Deus santificou o sétimo dia e a besta, guiada pelo dragão, né, que é Satanás, separou para ele qual dia? Se Deus separou o sétimo, vou separar o primeiro, para mim, né? O primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, tem o selo de Satanás? Porque para ter o selo tem que ter o quê? Nome, cargo e território. No domingo, tem o nome, o cargo e o território de Satanás? Tem. E eu vou provar para os irmãos. Mas não agora. Para frente do estudo, tá? No decorrer do estudo, eu vou provar para os irmãos que no primeiro dia da semana, no domingo, tem o nome, o cargo e o território de Satanás. Tá bom? Continuemos. Então a questão de adoração é guardar o sábado de Deus ou domingo. O que aconteceu no passado? Quando o imperador deu poder para a igreja, né? Antes de dar o poder, ele entrou para a igreja. O imperador entrou para a igreja no ano 321, se converteu, né? Diz que se converteu, mas se converteu. Não sei se o imperador se converteu à igreja ou a igreja se converteu ao império, né? Mas fizeram uma aliança ali, né? Constantino fez uma aliança com o papado, se converteu e deu poder para a igreja. Como que ele deu poder? Para que todos adorassem o dragão e adorassem a besta. Fazendo um edito para que tudo aquilo que estava na igreja, né? Tudo aquilo que a igreja tinha idealizado, como colocar o dia de guarda, o dia que Jesus ressuscitou, colocando aquele dia como dia principal, porque Jesus ressuscitou naquele dia, então aquele dia é o dia de Deus, tem que ser aquele dia que tem que ser observado. Tudo isso estava idealizado. Então o imperador aceitou essa ideia, colocou um edito civil e depois a igreja, a parte eclesiástica, também sancionou esse edito. E seguindo esse edito lá no passado, eles adoraram o dragão, que era Roma imperial, e adoraram também a besta, que era Roma papal. Tudo isso nós já estudamos, tá? Nós já entendemos isso. Tudo isso nós estudamos. A questão de adoração lá no passado foi aceitar o dia de guarda que a igreja estabeleceu. Tirando o dia de guarda de Deus, que está no quarto mandamento de Êxodo, e colocando o mandamento deles. Qual que é o mandamento da igreja até hoje? Que está no lugar do quarto mandamento. Guardar domingos e festas. Está até hoje no catecismo, né, da Igreja Católica. Guardar domingos e festa. Esse é o dia de guarda deles. E todos aqueles que seguem a guarda do domingo e festas, né, são filhos desta mãe que nós vimos que, no capítulo 17, Babilônia, ela tem suas filhas. Correto? É a mãe das prostituições. A mãe das transgressões. Então, se ela é mãe, ela tem as suas filhas. E filhas são aquelas que seguem a mesma doutrina da mãe, que tem várias doutrinas erradas. E uma das doutrinas erradas feita pela igreja é a guarda do domingo. Então, a adoração lá, no passado, foi aceitar o dia de guarda que foi estabelecido, não por Deus, mas por um poder. Correto? Vamos voltar ao verso 5. Verso 5 diz: foi-lhe dada uma boca que proferiu arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-lhe poder para agir por 42 meses. Quanto dá 42 meses? 1.260 dias. Ou tempo, tempos e metade de um tempo, que é a mesma data, tá? Nós já vimos em Daniel 7, já vimos em Apocalipse 12, né? Daniel 7 fala tempo, tempos, metade de um tempo. Somando ali deu 1.260 dias, em profecia anos. E em Daniel 12 já fala direto, né? 1.260 dias, anos. E agora aqui falou 42 meses, é o mesmo período. É o período que esse poder ia fazer o quê? Proferir grandes coisas e blasfêmias. E foi dado-lhe poder para agir. Né? Então, esse período aí, ela agiu, proferindo blasfêmias e tendo grande poder, autoridade. Quem deu autoridade para ela? O dragão. Um outro poder que deu autoridade, correto?
Vamos entendendo tudo isso para entender do verso 11 para frente, tá bom? Tem que entender tudo isso, guardar. Porque eu estou perguntando e muita gente está ficando assim, será que é isso? Vamos entender. Se tiver errado, né, tem que corrigir. Mas nós temos que entender essa parte para entender a outra parte, correto? Verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe defamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Nós vimos daqui também em Daniel 8, né? Daniel 8. Se ergueu até o príncipe dos exércitos e o santuário jogou por terra. E o lugar do santuário foi jogado por terra. Nós já vimos isso. Que poder que fez isso? O mesmo poder que nós estamos falando até agora, tá? Fez isso com o tabernáculo de Deus e com os que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então nós já vimos isso em Daniel 7 também, tá? Daniel 7 fala o quê? Que eles pelejaram contra o povo de Deus. Perseguiu os santos e os venceu. Nós vimos quando aconteceu tudo isso, né? Para nós a história diz: Inquisição, massacre de São Bartolomeu, cruzadas, né? Perseguiu o povo de Deus e venceu, tá? Contra os santos e o vencer. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nós vimos também isso em Apocalipse 17, que diz o quê? Que os reis da terra se contaminaram com suas doutrinas. Então, se contaminaram com suas doutrinas, é porque foi dado poder a ela sobre toda a tribo, língua e povo e nações. Foi dado poder. Quando foi dado esse poder? 538 até 1798. Verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa adoração aqui nós já vimos também em Apocalipse 17, que adoraram toda a terra. Mas quem é essa toda a terra? Foi toda a terra, todos que adoraram ela? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses que adoraram. Que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. O verso 9 diz, se alguém tem ouvido, ouça. Aqui então o profeta chama atenção, né? Deus diz para ele, diz assim, aquele que tem ouvido, ouça. Presta atenção agora na profecia. Se alguém leva em cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Em outras traduções fala paciência, né? Aqui está a perseverança e a fidelidade, a perseverança e a paciência dos santos. Então, aquele que leva em cativeiro irá. E aquele que fere a espada será ferido. Então, esse poder levou em cativeiro, perseguiu, puniu, né? Torturou até um período. Mas depois desse período, ele foi para cativeiro. Né? Porque aquele que leva em cativeiro, necessário é que também vá para cativeiro. Como terminou esse poder? Como ele foi ferido de morte? Porque a profecia fala que uma de suas cabeças ia ser ferida de morte, correto? No ano de 1798, porque a profecia diz que esse poder ia durar 1260 anos. Se ele ia durar 1260 anos, começou em 538, durou 1260 anos. Então foi até 1798. Importantíssimo entender isso, tá? Foi até 1798 esse poder. Então fala que em 1798 ele perdia o poder. E a profecia fala que aquele que leva em cativeiro irá. E a história conta para nós, a história profética conta que em 1798 foi deposto o último papa com poder civil e religioso. O último papa foi deposto por Berthier, general de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele era o quê? Da França. E o general dele aqui, depois. Então foi um poder civil e religioso que depois o último papa. Tá? Em 1798. Então, em 1798, ele foi ferido de morte. E a profecia do capítulo 17 do Apocalipse, que nós já estudamos, diz o quê? Que essa besta, que é a mesma que está lá no capítulo 17, ela foi, já não é, mas vai voltar a ser. Ela foi uma besta, um poder perseguidor. Durante um tempo ela não seria mais, mas ela ia voltar a ser. E a profecia do capítulo 13 fala para nós que uma de suas cabeças ia ser ferida de morte, mas a ferida mortal ia ser curada. Então ela foi, já não é, mas vai voltar a ser.
Correto? Então essa besta, ela foi, já não é, mas vai voltar a ser. Nós estamos vivendo qual período desse poder perseguidor? Nós estamos depois de 1798? Nós estamos em 2025. Depois de 1798. Essa besta já foi curada de morte, a sua cabeça? Irmãos, alguns estudiosos de profecia dizem que a sua cabeça já foi curada. A sua ferida mortal já foi curada. Mas veja a sequência da profecia. O que diz? Quando a sua cabeça, que foi ferida de morte, for curada, o que vai acontecer? Toda a terra vai se maravilhar diante da besta. Se já foi curada, então toda a terra já se maravilhou diante da besta? Não. Então ainda não foi curada. Tem alguns que têm um argumento assim, ó. Uma ferida mortal não pode ficar mortal para sempre, porque ele morre, né? Se não for curada logo, vai morrer. Mas isso é um argumento, né? A profecia não diz isso. A profecia diz que quando ela for curada, toda a terra vai se maravilhar diante dela. Correto? Então, pode ter uma ferida mortal que você não morre? Pode. Tem uma ferida mortal que vai colocando remédio ali, né? Vai tratando, colocando remédio, mas não é curada ainda, né? Tem feridas aí, doenças, que não é curada, mas você trata, né? Você trata ela, vai tratando. A pessoa não morre. Vai tratando, ela não morre. Mas quando for curada completamente, aí ela volta com toda a saúde, novamente. Eles não voltaram, esse poder não voltou com toda a saúde, a plenitude do vigor e com saúde, sem ferida nenhuma. Ainda não. Ela está sendo tratada, né? Está recebendo remédio. Tem muitos que dão remédio, né, para ela. E às vezes até nós mesmos damos comprimidinho para ela, mas não podemos dar, né? Então, está sendo dado remédio, mas não foi curada. Quando for curada, toda a terra vai se maravilhar diante dela, correto? Então, aquele que leva em cativeiro irá. Nós não vamos contar a experiência que nós contamos sempre aí, né, que aconteceu, que foi levado em cativeiro, muitos padres morreram nas máquinas de tortura, né, para ganhar tempo. Mas nós temos que estudar muito essa história. Essa parte aqui profética já foi cumprida. Do capítulo 1 até o capítulo... do capítulo 13, verso 1 até o verso 10. Temos que estudar muito. Por quê? Diz que o final do verso 10, no verso 10, fala que quem leva em cativeiro, irá. O poder seria tirado. Quem fere a espada será ferido. E a história mostra que cumpriu exatamente o que a profecia diz. Quem leva em cativeiro foi para o cativeiro. O último papa foi preso com poder civil e religioso, foi preso num calabouço de um navio e morreu exilado nesse calabouço. E quem fere a espada será ferido. Todos os inquisidores que matavam, que fazia atrocidades, muitos deles também foram feridos nas mesmas máquinas que ele usava para torturar. Foram feridos. Tá bom? Agora vamos entrar na parte importante para nós. A besta que emerge da terra. Esta besta que emerge da terra está no verso 11. A besta que emerge da terra. Porque agora fala assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Irmãos, o que nós temos que analisar aqui no verso 11, primeiramente aqui, é que ele viu aqui, João viu outra besta. Então não é o mesmo poder da primeira besta, tá? Porque quando nós estudamos as outras profecias, nós vimos que esse poder, né, é sempre acrescentado alguma coisa nele. É uma parte desse poder, né? Roma papal, Roma imperial, é acrescentado ali e tudo. Mas agora aqui, nesse verso, ele fala assim, que eu vi surgir outra diferente, tá? A questão para nós aqui é que vai surgir uma besta aqui, que João vê, muito importante para nós. Até aqui na profecia, nós estudamos muito a questão do Oriente, a questão oriental, né? Estudamos muito a Europa, estudamos muito ali o Oriente Médio, estudamos muito a questão da Europa, né? E estudamos também a questão do Oriente, a questão oriental. Agora nós vamos entrar na parte ocidental da profecia. Porque nós vimos no capítulo 12 que quem acolheu a mulher foi quem? Que a mulher estava fugindo da perseguição da besta, não estava? E a terra acolheu a mulher, tá? E agora nós vemos aqui que essa besta surge da terra. É uma terra que acolhe o povo de Deus. E a besta agora surge da terra. Essa besta estava emergindo e subindo. Ela tinha 2 chifres semelhantes ao quê? A um cordeiro.
O que é cordeiro? O cordeiro, que eu quero que vocês entendam, é que o cordeiro é filhote. É o filhote, tá? Cordeirinho é filhotinho. Não é animal adulto. Ele é filhote. Então, na profecia, quando fala cordeiro, aqui, é um poder novo. Não é um poder já velho. Entendeu? Esse cordeiro aqui com chifre é um animal novo. Então, nós temos que pensar aqui num poder novo. Então, esse cordeiro aqui não pode ser nenhum país da Europa, nem a Rússia, nem a Inglaterra, nem França, que eram poderes antigos, velhos, tá? Então, o poder aqui é representado por um cordeiro. Então, é um animalzinho, um filhote, tá? É algo novo, é alguma nação nova. Em que período essa nação aqui é uma nação nova? Veja a cronologia. Quando acabou o poder da outra besta? 1798. Então, nesse período de 1798, essa nação, que seria a besta que surge da terra, é uma nação nova. Correto? É um poder novo. Então, por isso não pode ser a Rússia, que já era velha, a França, a Inglaterra, né? A Alemanha, que já era velha, tá? Então, é um poder novo. Nós temos que procurar um poder, nesse período aqui, novo, no Ocidente. Porque no Oriente, os países lá já eram velhos, antigos, poderes velhos e antigos. Nós temos que procurar no Ocidente. Então, nós vamos ver as características agora e procurar um poder, uma nação que ia surgir no Ocidente. Porque aqui nesse ponto do capítulo 11, do verso 11, há muita divergência. De quem é essa besta? Muita divergência. Então, nós temos que estar atentos aos detalhes para entender quem é esse cordeiro. Primeiro, esse cordeiro é uma nação nova. Que ano? 1798. Uma nação nova que estava surgindo, e essa nação nova, ela tinha característica dupla, porque tinha 2 chifres, tá? Então tinha característica dupla. Ele parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Uma nação nova, que estava surgindo, com característica dupla, mas essa nação também ia falar como um dragão. Ela ia se tornar uma nação muito forte, ia falar como um dragão. Se falar como um dragão, qual que é o símbolo do dragão? Dragão é símbolo de quem? De Roma. De todo o poder que é dirigido pelo inimigo, por Satanás, né? Satanás está por trás do dragão. E ele usa poderes na terra para dirigir. Para quê? Para perseguir o povo de Deus. Então nós vemos aqui que era uma nação nova, com característica dupla, mas que ia falar, ou ia começar um período perseguir o povo de Deus, tá? Então, qual nação que em 1798 estava emergindo, vi surgir, emergir da terra? Terra é lugar não habitado. Então, nesse período aqui, era um período que essa terra, que essa nação era nova e veio de um lugar que não era habitado, tá? Há pouco tempo habitado. Então, estava surgindo. Qual nação nós pensamos assim, que estava surgindo nesse período de 1798? Aqui no Ocidente. Nós já sabemos, né? Mas vamos pensar como aquele que não sabe qual nação. Vamos pensar que você está falando com alguém que não sabe qual nação que é essa. Em que nação nós podemos pensar? É uma nação que ia crescer rápido e que em 1798 ela já estava crescendo, tá? Vou dar algumas características para vocês aqui histórica do crescimento dessa nação que nós vamos colocar como a nação que é o Cordeiro aqui, tá? Uma nação nova. Em 1798, em 1701, mais ou menos, 1701, a população dessa nação, que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América, né? A população dessa nação em 1701 era de 262 mil pessoas. 262 mil pessoas. Em 1783, a população desse país era de 3 milhões de pessoas. Então, em 1701, 260 mil. Em 1789, né, 3 milhões de pessoas. O território dessa nação, em 1701, era de 1.788 milhas quadradas. Em 1789, o território dessa nação era de 8 milhões de milha quadrada. Então, estava crescendo essa nação, né? E o que aconteceu em 1776? Que dia e mês?
4 de julho. De 1776, essa nação pediu a sua independência. Ela era colônia de quem? Da Inglaterra. Era chamada Nova Inglaterra, né? Era colônia da Inglaterra e pediu sua independência em 1776. Depois de 1776, essa nação começou a crescer muito territorialmente e populacionalmente. Sabe de quanto era a população dos Estados Unidos no fim do século XX? Começando no século XXI? De quanto que era a população? Que inicialmente era, no começo ali do estado, era 260 mil pessoas. No final do século XX, sabe quanto que era? 250 milhões de pessoas. No final do século XX. Nós já passamos disso, né? Muito tempo. 250 milhões de pessoas. Né? Então, o crescimento foi muito grande, territorial e populacional. Agora, sempre o poder que persegue o povo de Deus tem característica dupla. A característica é civil e religiosa, correto? Sempre. Roma civil, né? Roma pagã, Roma religiosa, Roma papal. Os Estados Unidos tem também essa característica, civil e religiosa. Tá? Qual que é a religião que predomina nos Estados Unidos? Protestantismo. Se a população passou de 260 mil para 250 milhões, cresceu o protestantismo ou não? Tem famílias lá que é de outra religião, tem outras igrejas lá, mas o protestantismo cresceu muito. Essa religião cresceu muito nos Estados Unidos. Então é interessante notar que a religião de lá é o protestantismo. Tá? E essa nação sempre foi conhecida por característica dupla. Quando eles foram fundar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é fundado, né, por pessoas que fugiram da Europa, foi descoberto os estados, aquela terra nova, muitas pessoas, sabendo daquela terra nova que foi descoberta, saíram da Europa e foram para se refugiar nessa terra, tá? Aí se cumpre o que o mar, que a besta, o dragão parou diante do mar e a terra acolheu a mulher, a igreja. Fugiu para um lugar que Deus proveu para ela, para uma terra que Deus tinha provido para a mulher, para a igreja, tá? E os Estados Unidos da América, ele acolheu, e quando chegaram lá esses religiosos, né, que vinham da perseguição, o que eles pensavam? O que eles queriam? Um Estado? Como que eles queriam um Estado e uma religião? A primeira história conta que os que se reuniram lá para fazer uma constituição, ou fazer alguma lei lá, eles diziam assim, que nós queremos aqui uma igreja sem papa e um Estado sem rei. Eles queriam uma igreja sem papa e um Estado sem rei. Então eles queriam o quê? Com outras palavras, liberdade civil e religiosa. Aqui, nosso povo vai ter liberdade civil e religiosa. Característica dupla do Cordeiro. Liberdade civil e religiosa. Até hoje, na Constituição dos Estados Unidos, tem liberdade civil e religiosa. Ou, em outras palavras, o Estado é separado da religião. O Estado é separado da religião. Porque eles estavam fugindo do quê? De uma perseguição onde o Estado estava junto com a religião. A religião perseguia e tinha apoio do Estado. Ali eles não queriam isso mais. Queriam liberdade civil e religiosa. O Cordeiro, a paz. Todo mundo vai ter liberdade civil e religiosa. Mas a profecia diz o quê? Que ele ia falar como um dragão. Nós estamos vivendo nessa vírgula hoje, né? De liberdade civil e religiosa. Quando nós pregávamos esse estudo aqui, há uns 15 anos atrás, nós falávamos isso, a pessoa falava, né? Perguntava e questionava, como os Estados Unidos vai tirar a liberdade civil e religiosa? Hoje nós estamos cheios de artigos, né? Não precisamos nem falar, nem mostrar, cheio de artigo na internet, que os irmãos que pesquisam aí, né? Cheio de artigo na internet dizendo que os Estados Unidos agora vai querer obrigar alguma coisa religiosa nas escolas, né, para o povo, né? Então já está misturando a religião com o Estado, tirando o princípio da Constituição, que é a liberdade civil e religiosa, que é Estado separado da religião. O Estado está se envolvendo com a religião, né? No entanto, Donald Trump agora fundou uma pasta da religião, né, para cuidar dos negócios da religião. E nós estamos cansados de saber tudo que nós estamos vendo aí que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos é cumprimento de profecia. A profecia diz que eles iam tornar-se como um dragão, falar como um dragão.
E o que mais eles iam fazer? Vejam, verso 12. Exerce todo o poder e autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os que nelas habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. A chaga mortal agora aqui foi curada. E quando essa chaga mortal for curada, o que vai ser feito? Que todos adorem a primeira besta. Qual a primeira besta? A que surge da água. A besta que surgiu da água. Que era semelhante ao leopardo, urso, leão, né? Essa besta vai fazer com que todos adorem. E o que é a questão de adoração que nós já vimos? O que foi a adoração no passado? O dragão fez com que todos adorassem a besta. Como ele fez? Fez um decreto para que todos adorassem e aceitassem aquela lei que a besta colocou. Vai ser feita a mesma coisa. E nós chamamos isso hoje de decreto dominical. Vai ser feito um decreto dominical para que todos adorem a primeira besta, cuja chaga mortal agora foi curada. E diz ainda assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe fora dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Então agora esse poder vai fazer uma imagem à besta. Qual besta? Aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Vai se fazer uma imagem. O que é a imagem? É algo igual, parecido. Então a besta foi, já não é, mas vai voltar a ser. Quando ela vai voltar a ser? Quando for feita uma imagem e quando essa outra besta da terra curar a chaga mortal e fazer com que todos adorem a primeira besta. Aí a chaga mortal vai ser curada. Todos vão voltar agora a adorar a primeira besta. Ou receber aquilo que a besta instituiu, colocou. Tá? Hoje, nós podemos falar que o sinal da besta já está aí? Já está instituído o sinal da besta? Não. Mas a profecia diz que vai ser instituído? Vai. Por isso, o terceiro anjo vem dizendo o quê? Não recebei o sinal da besta. Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Agora aqui tem outro poder. Nós já vimos uma besta que surge da água, uma besta que surge da terra, um dragão que dá poder, a besta que surgiu da água, a besta que surge da terra dá poder à besta, a primeira besta que surgiu da água. Agora tem uma imagem. E essa imagem vai receber o quê? Vida. Vai dar fôlego à imagem da besta. Essa imagem vai receber vida. Quem é a imagem da besta agora? A imagem da besta são aqueles que vão fazer a mesma coisa que a besta fazia. Para saber quem é, nós temos que saber o que a besta fazia. Qual que era a característica que identificava ela como besta perseguidora? O que ela fazia? Perseguia. Quem fosse contra ela, contra aquilo que ela colocou, instituiu, eram mortos, torturados, perseguidos. Correto? A imagem da besta vai fazer a mesma coisa. De que forma? Vai fazer a mesma coisa. Vai fazer tudo que a primeira besta fez, se não fizer o quê? Se não adorar a imagem da besta. Agora a adoração aqui é a primeira besta, e a adoração agora também tem que ser a imagem da besta. Então todos vão ter que adorar a primeira besta e adorar também a imagem da besta. A imagem da besta é o falso protestantismo. Aqueles que dizem que estão protestando, mas não protestam contra nada. Como que eu vou protestar contra uma coisa que eu estou fazendo igual? Como eu vou protestar contra uma doutrina que eu estou seguindo, que eu estou realizando? Como eu vou protestar contra a guarda do domingo se eu estou guardando domingo? Como eu vou protestar contra o inferno eterno se eu creio no inferno eterno? Como eu vou protestar contra doutrinas erradas se eu sigo as mesmas doutrinas? Isso é um falso protestantismo. Essa é a imagem da besta que vai perseguir o povo de Deus. E vai fazer o quê? Verso 16. A todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, os livres e escravos, faze que lhes seja dado certa marca, ou colocado um sinal, sobre a mão direita e sobre a fronte. Então vai ser colocado um sinal sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então vai ser colocado restrições sobre o povo de Deus. Só não vai ter restrições, não vai ser preso e perseguido quem? Aqueles que tiverem o quê? O nome da besta, a marca da besta ou o número
da besta. Então veja, 3 características: o nome, o número e a marca. Lembra que eu falei que tem que ter, o selo tem que ter o quê? O nome, o quê? O cargo e o território, tá bom? Aqui está o nome, o cargo e o território da besta. Não tem o nome, a marca ou o seu número. Então qual é o nome aqui? Qual é a marca aqui? Domingo. Né? E o que o domingo é? O domingo é o selo. E é o território que a besta ocupa. É o território. Porque aonde vai ser colocado esse sinal? Em nós. Vai ser colocado em nós, né? Não. Em nós não. Naqueles que adoram a besta. Será colocado aonde? Na mão e na testa. Qual é o território que a besta ocupa? A nossa mente. Esse é o território que ela domina. A nossa não. Daqueles que aceitarem o sinal. Será colocado na testa. O território que ela ocupa é a mente daqueles que aceitarem. Qual que é o nome da besta? O nome tem vários, né? Dragão, falso profeta, besta, né? Papado. Tem todos esses nomes. Agora, qual que é o número da besta? E o que esse número significa? Vigários, filhos de Deus. O que significa vigários, filhos de Deus? Substituto do Filho de Deus. Então, qual que é o cargo? Substituto do Filho de Deus. Esse é o cargo. Então, encontramos aqui o selo da besta. O selo tem que ter marca, tem que ter nome, cargo e território. O nome, papado, besta, falso profeta, dragão, tá? O cargo que exerce, substituto do Filho de Deus. Estou no lugar do Filho de Deus e posso fazer lei, tirar lei, né? Posso perdoar pecado, posso fazer o que quiser. O cargo que exerce. E o território, a mente daqueles que aceitam o sinal da besta. É o território que ele domina. A mente e o coração daqueles que aceitam o sinal da besta. Então, Satanás fez uma contrafacção com os mandamentos de Deus. Colocou outro mandamento no lugar. E esse mandamento que ele colocou, que é o primeiro dia da semana, que não é a marca de Deus, mas é a marca da besta, também tem o selo da besta, o selo de Satanás. Como tem o de Deus, o selo de Deus verdadeiro, também tem o de Satanás. Irmãos, esse capítulo 13 aqui mostrou para nós quem é o poder que vai lutar contra o povo de Deus. Apocalipse 14 fala que os 144 mil vão sair vitoriosos sobre quem? Sobre a besta e sua imagem. Então a nossa luta, a luta do povo de Deus agora no final é contra a besta, a primeira besta, mas contra a sua imagem também. Tá? Então a luta é contra a besta e a sua imagem. É a besta e a sua imagem que vão instituir um dia de guarda ao contrário do dia de Deus. E aqueles que receberem esse sinal, receberão também as suas pragas. E aqueles que estiverem do lado de Deus, receber o sinal de Deus, vão ser perseguidos, vão ser torturados, vão ser presos, vão ser blasfemados, mas vão receber a coroa da vida eterna. Amém? Porque vão ser vitoriosos sobre a besta e sua imagem. Que nós possamos estudar muito mais sobre esse capítulo, que ele é bem mais amplo que isso. Que nós possamos entender muito mais sobre esse capítulo, que é de vital importância para nós. Como sobreviver a essa luta espiritual que é contra a besta e a sua imagem. Temos que entender isso. Quais as armas que Deus nos dá para isso? Devemos usar essas armas e muito mais agora que está chegando o tempo. Hoje, meus irmãos, nós não estamos vivendo mais pela fé nesse capítulo, mas pelas vistas. Porque está se cumprindo o capítulo 13, do verso 11 em diante. Começando a se cumprir e se cumprindo rapidamente o estabelecimento dessa profecia, do verso 11 até o 18. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos estudar muito mais a cada dia, dedicar a Deus a nossa vida e estudo da sua palavra, para estarmos preparados quando o nosso nome for tomado no santuário celestial. Amém?